Bom dia, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê sabedoria para entendermos e aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Hoje é dia de gotas de luz, sejam todos bem-vindos. Hoje é o dia em que eu deixo de lado o estudo da Bíblia e comento sobre assuntos em que estão em pauta para mim, em que eu estou ajudando alguém. Esta semana ajudando uma adolescente com problemas com os coleguinhas da escola. Essa menina muito bonita, mas tem muitas sardas no rosto e para completar, saiu muitas espinhas no seu rosto. E daí ela começou a ser vítima de muitas chacotas, de pessoas publicando frases irônicas sobre ela. E ela chegou a um ponto de não querer mais sair de casa, não querer ir para a escola. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Mas você já foi vítima de bullying? Eu já fui muitas vezes e ainda sou. Apesar de adulta, muitas vezes ainda me sinto nessa posição. Mas vamos pensar o que é o bullying. Bullying, hoje em dia nós falamos muito de cyberbullying, que é o bullying que está na moda, o bullying cibernético. Isso envolve mensagens no telefone, telefonemas com câmeras quando as pessoas não estão esperando, mas aí a pessoa também está gravando esses telefonemas para publicar. E aí vem as redes sociais. Como é que os bullying se apresentam nas redes sociais? Por exemplo, no Facebook é muito fácil da gente detectar a pessoa que tem tendências ao bullying, porque são pessoas que querem um contato anônimo com a outra. E como é que elas fazem isso? Lá no seu perfil, elas não vão colocar a foto dela, elas vão colocar a foto de alguém, a foto de um santo, a foto de um animal, mas nunca a foto dela. Aí você vai mais para baixo, não tem nada postado sobre ela e a sua família. E muitas vezes quando você, antes de aceitar a amizade, vai para baixo, como eu faço, você vai ver que a pessoa está ligada a certos comentários, a certos vídeos de pornografia, há certas coisas que a gente, como cristão, a gente não aprova e a gente não se envolve. Então, hoje em dia, para evitar essas coisas, é muito bom, antes de aceitar uma amizade, a gente olhar com cuidado o perfil da pessoa. E qual que é a intenção da pessoa que pratica o bullying? É uma pessoa que quer causar dano a outra. É uma pessoa que ela tem certos problemas mentais, certos problemas sociais, mas elas se sentem à vontade de anonimamente fazer algo contra alguém. E outras pessoas, elas têm esse desequilíbrio tão grande que elas não se preocupam com o anonimato, elas fazem isso de qualquer maneira e usam uma sutilidade tão grande que escapa dos processos da lei. E muitas vezes a pessoa não tem nem como processar essas pessoas, mas o dano moral já foi cometido. E a característica principal da gente ver que a pessoa está fazendo um bullying, tanto nas redes sociais como no nosso grupo de amizade, entre amigos, entre namorados, entre familiares, a maneira mais fácil da gente ver que é algo intencional é que vai haver repetição. Veja bem, a repetição é muito importante, porque muitas vezes a gente está falando algo para alguém, a gente critica de uma maneira não muito cristã,
ofende a pessoa, a gente pede perdão e tudo mais. Foi um acontecimento, foi uma influência maligna ali, vamos dizer. Mas se a pessoa, toda vez que te encontra, ela repete aquela mesma mantra, isso aí passa a ser bullying. Então, nós temos que tomar cuidado quando a gente está agindo assim com o nosso próximo. E também, se a gente está recebendo esse tipo de tratamento, a gente tem que ver que o problema não está conosco, mas o problema está com a outra pessoa, que se diz cristã, mas na realidade ela é uma pessoa desequilibrada e muitas vezes altamente influenciada por artes satânicas. As pessoas que praticam o bullying, elas sentem uma satisfação pessoal em ver que ela causou certo tipo de desequilíbrio em alguém. Elas querem causar isso e elas querem ver a reação da pessoa. Isso vai trazer uma gratificação muito grande para ela. Por quê? Porque elas são altamente negativas, elas têm problemas de autoestima e elas esperam que as pessoas sejam piores que elas. E tem aqueles que preferem humilhar os outros publicamente. Como eu já disse, existe aquela diferença de uma pessoa que está fazendo por desconhecimento, uma pessoa que está fazendo por falta de tato, por falta de caridade, e uma pessoa que está cometendo o crime do bullying. Porque, para mim, é um crime, porque vai trazer danos para outra pessoa. A partir do momento que a gente vai mudar a vida de uma pessoa para o pior, a gente está cometendo um crime. Vejam aí na tela o que Mateus está falando. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei dos profetas. Aquilo que nós queremos que os outros nos façam. Nós não podemos esquecer disso, nós temos que tratar o nosso próximo como filhos de Deus da mesma maneira que nós somos. E sempre basear no comportamento, na atitude de Jesus Cristo, de ninguém mais. Se Jesus Cristo usava bullying contra alguém, aí nós usamos, mas não, ele nunca usou esse tipo de linguajar com ninguém. Ele era reto e honesto. Ele considerava a todos os seus irmãos, até os seus maiores inimigos. Jesus Cristo tratou muito bem, não foi? Então, nós temos que falar com as pessoas. Qualquer pessoa que tem um problema, por exemplo, se a pessoa é muito gorda, nós não vamos olhar para a pessoa e falar, nossa, você parece isto, aquilo, não. Porque isso não faz parte daquilo que Deus está nos ensinando. Não é dessa maneira que nós queremos que o nosso irmão nos trate. Então, nós não vamos fazer isso, mesmo que a nossa intenção é ajudar essa pessoa. A gente não pode fazer isso. Se a gente quer ajudar alguém, a gente tem que seguir os 10 mandamentos para fazer. A gente tem que usar a lei do amor, a gente tem que ter aquele tato cristão para lidar com os outros, para ajudá-lo a melhorar, a ser melhor, mas nunca colocar a pessoa lá na sarjeta para que ela veja o seu problema, porque acredite, toda pessoa que sofre da obesidade, ela sabe que é obesa, mas é muito difícil se livrar da obesidade, como é muito difícil para mim deixar de ser alta. E muitas vezes me chamaram de girafa, perna de pau, de poste. Eu não quero sair com você porque você é muito alta. Muitas vezes eu ouvi isto na minha vida. Agora, gente, isso apenas foi uma tentativa para me derrubar. Essas pessoas que fizeram isso, eu espero que não façam mais, porque trazem muito sofrimento para o seu próximo. Aí vem o uso de linguagem inflamatórias.
linguagens obscenas, colocar apelidos nas pessoas, dar nomes às pessoas. Tudo isso não é coisa de Deus, como o bullying não é de Deus, mas é arte satânica. A gente tem que tratar o nosso próximo com mais amor, gente. Quando a gente vai fazer um comentário sobre alguém nas redes sociais, em qualquer lugar, na família, numa roda de amigos, a gente tem que procurar sempre elevar as pessoas. Mesmo que elas não estejam naquele nível que a gente está falando, a gente não vai mentir, mas a gente vai procurar alguma qualidade nessa pessoa para elevá-la, para fazê-la sentir bem. Se a gente não conseguir ver uma qualidade, vamos dar a qualidade de filho de Deus, porque todo filho de Deus é sublime, é maravilhoso, é uma criação única e exclusiva do Pai. Aí vem aqueles que espalham comentários falsos, fazendo com que as outras pessoas olhem o seu próximo com um ponto de interrogação. Será que essa pessoa é assim? Será que a pessoa fez isso ou não fez? E muitas vezes é apenas aquele lado maligno da pessoa interpretando algo de uma maneira muito errônea. Muitas vezes a pessoa nem conhece a outra a fundo e ela está publicamente trazendo dano moral à pessoa. Isso, apesar de ser contra a lei humana, é também contra a lei de Deus. Aí vem aquelas perseguições. Muitas vezes eu me sinto perseguida, é um dos exemplos. A pessoa pede a minha amizade e daí qual que é a primeira coisa que ela faz? Ela começa a me ligar com a câmera. Muitas vezes eu estou no meu trabalho, muitas vezes é meia-noite, 2 da manhã e a pessoa está me ligando com câmera. Aí eu parei, eu não atendo mais telefonemas, é apenas mensagem, porque existe muito assédio. Muitas pessoas que não te conhecem e querem te conhecer de uma maneira que você não é. E elas imaginam que você é uma pessoa que está aberta para o seu tipo de negatividade. Então, nós vamos ver como isso acontece comigo como pastora. Muito cuidado com os seus filhos adolescentes. Muito cuidado para deixá-los abertos a esse tipo de pessoas na internet. Cyberbullying. A gente tem que estar monitorando, colocar segurança no telefone dos nossos filhos. A gente tem que estar presente, não da maneira crítica, mas da maneira que a gente possa ajudar os nossos filhos, principalmente fazendo isso que eu estou fazendo aqui, esclarecendo, mostrando a verdade. Vamos deixar de encobrir a verdade. Já passamos do tempo em que mamãe e papai ficam encobrindo a verdade dos filhos, porque os filhos vão lá na rua descobrir a verdade com seus amigos. Então é melhor aprender toda a verdade sobre este mundo sujo e maligno dentro da sua própria casa, porque daí ele está preparado para enfrentar o mundo lá fora. Vamos ver o que é que Isaías fala sobre isso. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados. Quem é que vai eliminá-los? Jesus Cristo. Jesus Cristo virá e julgará esses zombadores, essas pessoas que estão destruindo famílias, que estão destruindo pessoas maravilhosas com o bullying. Tudo isso as torna cada vez mais mortas para Deus, porque o pecado nos mantém mortos para Deus. Nós estamos estudando isso no curso bíblico, que todos nós, por causa do pecado, nós estamos, de certa forma, mortos para Deus. E a maneira da gente começar a viver
para Deus é a gente arrepender dos pecados, saber de todos eles, arrepender e não pecar mais. Aí a luz de Deus vai entrando em nós, vai tomando conta de nós, da nossa vida. A nossa vida começa a ser mais abençoada, mais maravilhosa, porque Deus está conosco. Muitas pessoas que praticam o bullying são narcisistas. Nós estudamos um dos vídeos passados sobre os narcisistas. Eles se veem como o centro do universo, os mais importantes, os donos da verdade. E tudo gira em torno dele. Então, eles gostam de colocar os outros para baixo, que é para que eles sobressaiam diante do grupo, diante da família. É assim que o narcisista age. Uma coisa que nós devemos tomar muito, mas muito cuidado, trabalhar com os nossos filhos que estão sofrendo bullying, trabalhar com os nossos alunos, quem de vocês forem professores. Nós temos que trabalhar que a vítima do bullying não pode se tornar agressor. Não pode nunca querer se tornar um bullying porque ela está recebendo aquele tratamento, não. Elas têm que compreender a verdade e saber que isso é muito errado e que a gente tem que tratar os outros da maneira como nós queremos que os outros nos tratem, amar o próximo como a nós mesmos. Algumas pessoas praticam o bullying porque elas se sentem isoladas, elas se sentem entediadas, elas sentem na solidão, no isolamento. Então, elas têm lá o celular, têm o computador em casa. O que é que elas vão fazer? Elas vão praticar o bullying. Ao invés de vir para o curso bíblico, estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, que a maioria não quer, eles vão atazanar os outros, vão mandar esses tipos de mensagem que é muito negativa. Eles estão dando ocasião para o Satanás entrar em suas vidas. São pessoas que tendem a viver na infelicidade porque Deus se afasta delas. Cyberbullying é mais comum, que é o bullying cibernético nas redes sociais, nos telefones. É mais comum por quê? Porque existem menos barreiras. O bullying presencial acontece mais nas escolas, com crianças, mas com pessoas adultas já existe menos, porque elas sabem que vai haver um confrontamento, que a pessoa vai reagir. Já na internet, nas redes sociais, muitas vezes elas usam uma identidade falsa. Como eu já disse, figuras de animais, de bonecas, de santos. Veja que a situação é muito séria. Eles fazem de tudo para agarrar alguém na sua rede. Por isso eu digo que é arte satânica. Mas quais são as barreiras que existem na rede social? A única barreira, meus amigos, que pode haver para nós é o conhecimento. A gente saber exatamente o que está do outro lado e a gente educar os nossos filhos para que eles saibam exatamente que tipo de amigo aceitar e não aceitar na internet. E ver esses sinais de que a pessoa está partindo para esse lado, saber como bloquear essas pessoas e também estar ciente de que essas pessoas assumem muitas identidades. Elas não têm uma só, muitas vezes ela tem um nome, 2, 3, 4 e aí vai. Vamos ver o que é que Mateus também está acrescentando sobre isso. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Aí vem a situação da gente chamar as pessoas de certos nomes
Isso aí é arte maligna e Mateus está explicando muito bem que a gente não deve colocar nomes nas pessoas, mas chamá-la pelo seu nome. Não use adjetivos para dar um oi para alguém. Chame a pessoa pelo nome. Trate a pessoa com respeito. Eu olhei na internet e fiz uma lista de efeitos do bullying. Vou ler para vocês alguns. Sentimentos de angústia, aumento dos sentimentos de depressão, alterações de humor, aumento de sensação de ansiedade, insônia, ideias de suicídio, tentativas de suicídio, aumento na sensação de medo, sentimentos de baixa autoestima, isolamento social, evitando fazer coisas que costumavam gostar de fazer, baixo desempenho escolar, problemas no relacionamento com familiares e amigos, sintomas de estresse pós-traumático, abuso de substâncias tóxicas, aumento dos sentimentos de raiva, irritabilidade ou explosões de raiva. É bom a gente saber dos sinais, porque daí as pessoas que têm crianças em casa começam a observar. Infelizmente, a taxa de jovens cometendo suicídio por causa do bullying é muito grande. Se a gente olhar, ele acontece com mais frequência que a gente pensa. Então, como pais e mães, nós temos que estar atentos às crianças, porque muitas vezes elas tendem a se isolar, a não falar, não se comunicar. Nós temos que estar também atentos aos seus comportamentos, ao lado visual, ver as mudanças que ocorrem bruscamente no seu temperamento. O apóstolo Paulo fala o seguinte aos filipenses: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Veja que eu estava falando do narcisista que quer que os outros sejam inferiores a eles, mas na palavra de Deus nós temos que considerar os outros mais que nós mesmos, porque agindo dessa maneira a gente tem menos tendência de tratar o nosso próximo mal. A gente vai tratá-los com mais respeito e com mais carinho. O apóstolo Paulo também diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Toda vez que a gente tiver dúvida se a gente está agindo como um bom cristão ou não, nós temos que pensar em Jesus Cristo, como é que ele agiu. E isso vai nos trazer motivos de muita correção na nossa vida, muita coisa que a gente faz que não está bem certo, não está de acordo com a palavra de Deus, e daí nós temos que nos arrepender, pedir perdão e mudar, porque enquanto nós estamos vivos, há tempo de mudar. Depois que nós formos para o outro lado, aí é só o julgamento. Glórias a Deus, nosso Pai, que nos dá infinitas possibilidades. Que Ele nos abençoe, que todos nós tenhamos um dia abençoado na paz do Senhor. Estou deixando aí embaixo do vídeo o link do teste relâmpago e revisão desta semana, convidando todos vocês a participarem.